Então, eu fiz o meu treinamento em Rolf em 1983 e eu vinha da psicologia, eu venho da psicologia, eu era psicóloga, sou psicóloga e procurava naquela época qualquer coisa que se referisse a abordagens corporais em psicologia, que naquela época era muito iniciante aqui no Brasil, não tinha nada. E tudo que aparecesse, então, eu estava em busca desse tema. Eu quero trabalhar com o corpo em psicologia. Nessa procura, descobri o Rolfing. Descobri o Rolfing e disse, poxa, está parecendo que é o que eu quero esse negócio. Primeiro por leituras, e daí eu passei pelo processo de Rolfing, aqui no Brasil mesmo, com o Pedro Prado, e fiquei encantada. Eu digo, é isso mesmo que eu quero fazer. Ainda eu, nessa época, pensava que seria um auxiliar da minha psicologia. Eu não tinha entendido ainda que era tudo, era o psico, era o físico, era o emocional, era tudo junto numa mesma. Eu pensei, então eu vou fazer terapia, e daí numa certa altura da terapia eu faço o Rolfing, depois... Aí foi quando eu fui para lá que eu descobri que não era nada disso, que era tudo. Mas, enfim, para poder ir para lá, para ser aceita lá no Rolf Institute, naquela época, em 1983, a gente tinha um processo de seleção e tinha que fazer um trabalho escrito antes. Tinha diversos requisitos. Um deles era a leitura do livro da doutora Ida Rolf e outro fazer um paper, não era uma monografia, mas era escrever um pouco da sua compreensão do Rolfing, seu conhecimento de anatomia e tudo isso. Então, comecei a me preparar e estudar muito para isso. Estudando anatomia, então vamos ver os tecidos do corpo, tecido conjuntivo. Sim, um dos tipos de tecido conjuntivo é a fáscia. Ouvi a palavra pela primeira vez, estudando para poder fazer o... Então, um dos tipos de tecido, osso é tecido conjuntivo, músculo, tendão e fáscia. Mas era isso e a definição. Cada tecido conjuntivo é formado um pouco diferente, um tem mais disso, outro tem mais daquilo, dos componentes do tecido conjuntivo, e a fáscia tem uma determinada composição que era própria da fáscia. Até aí só isso que eu entendi. Aí, lendo já o livro dela, que é uma coisa muito mais completa, mas também mais complexa, ela introduz a ideia da fáscia como sendo o que conecta tudo e o que integra o corpo humano e integra o corpo humano no campo da gravidade. Só que naquele momento, isso tudo era muito abstrato para mim, era uma coisa que eu não entendia direito sabe, era bem nebuloso. Mas eu sabia que a fáscia era importantíssima. E fui lá, aprendi a mexer, aprendi a fazer o método e voltei e comecei a trabalhar com isso. E comecei a ver que funcionava. A gente fazia aquilo e daí eu dizia, a gente trabalha com a fáscia. Mas eu mesmo não sabia o que eu estava fazendo com a fáscia. Mas a gente dizia isso, então ia conversar com o médico, explicar o Rolfing, a gente está trabalhando com a fáscia, por isso que muda tudo, mas entender de verdade, cada dia até hoje eu entendo um pouco mais, mas lá então eu entendia muito pouco, mas fazia, dava certo, as pessoas gostavam, então continuei fazendo isso. Aí tinha um grupinho de estudos. Quando eu fui fazer o treinamento em Boulder, eu fui com mais 4 brasileiros. Então, nós éramos já de início um grupo de 5 aqui no Brasil e o Pedro. Este grupo de 5, com mais algumas pessoas que a gente convidou para participar, resolvemos estudar e entender essa tal da fáscia. E chamamos um professor de anatomia da USP para dar curso, porque nós queríamos entender a fáscia.
E eu dizia, mas por quê? A gente dizia, porque nós trabalhamos com ela e gostaríamos de entender, gostaríamos de ver. E ele quase relutou, quase disse, olha, mas por que vocês querem? Eu também não sei, por isso que nós queremos, porque nós não sabemos por que precisamos. E já que trabalhamos com isso, e já que faz tanto efeito, vamos descobrir o que isso é. E aí fizemos um curso no laboratório de anatomia da USP, mas ele então, a gente dizia que queria ver a face. Então ele trazia umas peças do laboratório de anatomia, sempre pedaços do corpo, não é como são as peças de anatomia, e você via um pedaço e ele pegava aquela coisa seca, morta, evidentemente morta, mas assim, mais do que morta, inerte, uma coisa, e dizia, isso aqui é a fáscia. Eu disse, gente, está ficando mais complicado ainda. Mas não tinha, quando nós fizemos este curso, aqui não nos foi apresentado naquele momento a ideia de que a fáscia é contínua. Essa fáscia de pedacinho não é a fáscia que nos interessa no Rolfing. O que nos interessa do Rolfing é a fáscia como um tecido que conecta e integra tudo. Então aquilo que a gente via, aqueles pedacinhos ali, ainda ficamos bem assim, olha, dá certo, porque não sabemos, mas vamos continuar. E fui continuando fazendo, e fui continuando estudando, e ao fazer o Rolfing, quanto mais fazia, começava a sentir alguma coisa diferente, começava a perceber tudo na experiência e na busca, daí ia ler, ia procurar e tentar aprender. Acontece que não tinha muita coisa para ler que explicasse esta conexão que a gente estava estimulando e trabalhando quando fazendo o Rolfing. Na verdade, você sabe que em 2007, quando foi feito o primeiro Congresso Internacional sobre a Fáscia em Boston, eu estava lá, por sinal, na época existiam 200 trabalhos escritos sobre a fáscia. Quer dizer, imagine o que a gente encontrava aqui quando quisesse estudar e entender a fáscia. Então essa foi... Então passou-se um longo tempo, eu comecei a trabalhar com o Rolfing em 83, esse congresso de fáscia aconteceu em 2007. Mas já nesse meio do caminho começaram a aparecer algumas pessoas brilhantes, como por exemplo o Gil Hadley, que dissecava corpos e mostrava a fáscia. Agora, desta vez, ele começava a mostrar a fáscia como um tecido contínuo, como ela é. E aí é que eu comecei a entender melhor essa história da fáscia. Eu sempre trabalhei, sempre deu certo, mas com uma nebulosa na minha cabeça. E a partir possivelmente e principalmente do Gil Hadley, eu passei a entender a fáscia que nós usamos, que nós vemos, que nós trabalhamos. E não é que eu não tenha tido oportunidades antes. O Louis Schultz, que era um professor de anatomia do Rolf Institute, ele sabia tudo disso. É que era tudo tão novo, era tudo tão diferente de tudo que a gente tinha aprendido antes. A anatomia que a gente tinha aprendido antes não considerava nada disso. Então ele ensinou muito bem, mas é aquilo. Eu quando ensino o Rolfing, eu digo para as pessoas, olha, o Rolfing a gente vai entendendo pouco a pouco. Eu digo um monte de coisas hoje, é nem aquele exercício de preencher os espaços em branco. Você pega uma coisa que eu falei, entende, pega outra aqui, pega outra aqui. Da próxima vez que você entra em contato com curso, com leitura, com não sei o quê, você começa a preencher, acho que isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui. E no fim da vida, esperamos, a gente consiga um texto quase completo. Mas, por que eu estava falando do Schultz, que deu uma aula, foi um professor fabuloso, e, no entanto, eu
aprendi pouco, porque eram uns pedacinhos só que eu estava pegando naquela altura. Continuei estudando, continuei fazendo cursos, continuei indo para lá, continuei convivendo com professores de Rolfing, e com isso fui melhorando a minha compreensão e ouvindo mais histórias da doutora Ida Rolf, e como ela ensinava e como ela falava, e eu fui melhorando a minha compreensão. E continuo até hoje. Não pense que eu cheguei no fim do caminho, não. Como é que você vê hoje os estudos da face? Como é que você está percebendo que a gente está? Sei, eu acho assim que popularmente a maior parte das pessoas que agora já ouviu muito falar de fáscia enfim, a fáscia que era aquele desconhecido agora está na boca do povo, para se dizer. Mas eu não sei realmente até que ponto esta fáscia da qual está todo mundo falando é este tecido que conecta, que integra, que possibilita o movimento dentro do corpo. Eu acho que ainda está longe um pouquinho disso, quer dizer, mas é aquilo, as coisas a gente aprende aos poucos. Eu acho que nós temos que continuar batendo nesta tecla, temos que continuar falando da fáscia como esse elemento que tem todas essas funções no nosso corpo e na nossa estrutura e na nossa verticalidade e no desenvolvimento do nosso potencial humano, que passa inevitavelmente pela face. Acredito que não é muita gente que enxerga tudo isso ainda hoje. Mas nós vamos continuar falando, não é isso, Johannes? Vamos falar e vai calar. Uma hora vai chegar na compreensão de todo mundo. Se você tivesse que fazer uma frase, um texto-chave sobre fáscia, Rolf e Nilce, o que você diria? Eu diria que eu, de novo, estou fascinada por tudo isso. É muito estranho, eu andei tendo uns insights ultimamente, que eu ensino isso há 20 anos. Falo determinadas coisas para as pessoas, acredito nelas, mas não tinha iluminado. De repente eu vi a conexão de tudo que eu falava, eu vi a conexão. Então eu estou fascinada neste momento. Eu fiz outro dia aquela entrevista com um colega americano falando de gravity e levity, que é como a doutora Ida Rolf falava, gravity and lift. E eles estão falando hoje na física em gravity e levity. E eu estou encantada por ter descoberto tudo isso num nível muito mais poético, pessoal, meu. Olha, eu até entendi o insight, entendi por que insight chama insight. Porque de repente você de fato vê aquilo como um clarão e eu estou nesse momento. Eu estou assim, entendendo mais e mais e mais desse conjunto que é o Rolfing e que inclui a fáscia como uma parte tão fundamental.